Fala galera, tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser um aulão de educação financeira. Em 40, 30 minutos a gente vai explicar tudo sobre a educação financeira que você precisa saber de finanças, sobre a moeda. Você vai chegar naquela roda de conversa, já vai saber tudo sobre a moeda, a história dela, quais já existiram, quais deram errado, por que escolhemos o ouro e muito mais. Então bora pro vídeo que tá sensacional esse daqui. Preparei uns slidezinhos aqui para vocês acompanharem. Basicamente, nos vilarejos antigos, as pessoas usavam as trocas diretas, né? Se uma pessoa ela era pescadora, ela pescava peixes e ela queria trocar com um produtor de bois, eles trocavam esses peixes pelo equivalente em bois, que eles achavam que era o equivalente. Só que aí começava a ficar mais difícil as coisas, porque imagina se aquele pescador de peixe não quer trocar com aquele de vaca, e o cara da vaca quer os peixes. E também ficaria difícil se eles quisessem negociar com um construtor de casas, por exemplo. Imagina quanto peixe você não teria que dar para construir uma casa. Então as pessoas começaram a convencionar algumas moedas. O que seriam essas moedas? Por exemplo, as conchas foram usadas por um tempo, por quê? Elas eram uma boa reserva de valor. Por quê? As pessoas usavam no braço e aquilo, todas as pessoas meio que queriam aquelas conchas e aquilo servia bem para guardar esse poder de compra. Ou seja, a pessoa produzia um bem, um serviço para uma pessoa e aí ela conseguia, né, ter isso, ter essa prova de que ela realmente produziu esse trabalho para alguém. Essa reserva de valor, por exemplo, as conchas que eles usavam nos braços, em colares. E aí eles conseguiam trocar essas conchas com outras pessoas. E aí as trocas ficavam mais fluidas. Ou seja, as moedas elas têm três funções: reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Reserva de valor, para as pessoas conseguirem armazenar o tempo que elas desperdiçaram, né, investiram em bens e serviços, elas armazenarem na moeda. Reserva de valor. Em segundo, a unidade de conta, que as pessoas teria que ser fácil para as pessoas contarem aquelas coisas, ou seja, 5 conchas, 10 conchas, é uma coisa fácil de você contar. E terceira, um meio de troca, né? Tinha que ser um objeto que fosse fácil de ser trocado entre as pessoas. Então não podia ser uma moeda radioativa. E as conchas foram boas moedas até que os europeus começaram a conseguir falsificar elas. Com a aceleração das tecnologias, os europeus começaram a conseguir falsificar essas moedas, então essas conchas. Então eles conseguiam cortar o vidro e conseguir falsificar as conchas. Ou também com a inovação tecnológica, eles conseguiram barcos que fossem capazes de ir em águas mais profundas para conseguir pegar essas conchas com mais facilidade. Então eles inflacionaram demais a moeda. E aí por isso que a concha foi perdendo o seu valor como reserva de valor. Porque ninguém queria uma moeda que qualquer pessoa podia ir lá e criar do nada, entendeu? As pessoas nos vilarejos, elas percebiam que aquela moeda tinha muita moeda. Aí fica igual na Venezuela que a gente tem agora, né? As pessoas chegam lá com sacos e sacos de papel moeda que não valem nada. Na Venezuela, pra você ter uma noção, compensa mais você pegar uma nota de papel para usar como marca-página do que comprar uma marca-página, porque você teria que dar 5 papéis moedas para comprar um marca-página. Então é mais fácil você usar a cédula como marca-página. Tem até umas brincadeiras de que é mais fácil a pessoa venezuelana usar o papel moeda como papel de bunda, né? Papel higiênico do que comprar papel higiênico, porque é muito caro, teria que usar muitas papel moeda para comprar pouco papel higiênico. A gente teve o sal também. O sal ele foi abandonado porque ele foi usado há muito tempo, tanto é que a palavra salário deriva disso, né, dos pagamentos que eram feitos em sal, mas também ele foi deixado de lado porque ele era difícil de ser armazenado. Porque, como eu disse, tem que ser um bom meio de troca. E o sal, se pegasse qualquer umidade, ele já se perdia, né? O sal, ele se dissolve na água. Então, tinha que ser muito bem armazenado das chuvas. E aí ficava ruim essa contagem, né? Essas trocas. E a gente tem aqui essas pedronas que, elas sim, eram difíceis de ser produzidas. Essas pedras, elas eram usadas em um vilarejo, numa ilha isolada. E as pessoas, era difícil de produzir essas pedras aqui, que tem esse furo no meio. Então, elas eram uma boa reserva de valor. Só que era difícil de você usar como unidade de troca, assim, entre as pessoas. Porque elas eram muito difíceis de serem carregadas de um lado para o outro. Mas os vilarejos foram criando modos, né, de continuar operando com essas pedras. E eu aposto que você sabe que uma das moedas que mais prevaleceu na humanidade foi o ouro. Mas dentre todas as tabelas, todos os elementos da tabela periódica, como que a gente foi parar no ouro, né? Como eu disse, primeiro você teria que eliminar tudo que fica gasoso ou então líquido em temperatura ambiente. Então você já eliminaria vários metais, vários gases, e você também não queria nada que fosse radioativo, né? Apesar de que as pessoas antigamente não sabiam exatamente quais elementos eram radioativos ou não. Mas eliminando aqui os que foram radioativos, você já elimina outra boa parte.
E aí você teria que eliminar também aqueles que precisam de uma temperatura muito alta para virarem líquidos, porque as pessoas precisavam fazer moedas com aquele metal, então acabava que você já eliminava vários outros metais. E aí, por fim, sobrava esses 8 aqui que eu deixei focado na imagem, só que desses 8, apenas um deles era dourado, né, que é o ouro. E a prata também foi usada porque ela é bonitinha, né, ela fica cinza assim. O ferro não é tão usado porque ele fica feio, né, começa a oxidar. Então, o que sobrou mesmo foi o ouro, porque o ouro é dourado, então as pessoas gostavam, né, de ter esse dourado do ouro, assim, ele dá esse entender de que ele é exclusivo. E ele realmente é muito exclusivo na natureza. É muito difícil as pessoas conseguirem inflacionar o ouro. Ele foi uma boa moeda também porque ele é muito difícil de ser inflacionado. Nesse gráfico aqui dá para ficar bem visível isso, de que você pode ver que tem essas variações na linha preta, que não é pontilhada, dá para você ver que tem essas variações, que é a inflação anual do ouro, ou seja, imagina que o ouro ficasse muito demandado, né? O ouro ficasse muito caro, dava para comprar muita coisa com ouro. As pessoas no vilarejo e na cidade ficariam mais tentadas a produzir mais ouro, a minerar mais ouro. Mas vocês conseguem ver aqui que ele sempre ficou limitado a 2,75%. Nunca passou disso, desse 2,75% de inflação anual. Isso significa que é muito difícil você conseguir ouro na natureza. Mesmo quando a recompensa para pegar ouro é muito grande, ou seja, tem muitas pessoas sendo levadas a minerar esse ouro, não tem como tirar tanto ouro da natureza. Por uma questão geográfica, física, não tem muito ouro disponível na natureza. Então, ele é um elemento muito escasso na natureza. Você não pode simplesmente inflacionar o ouro de qualquer maneira. É muito difícil. E as pessoas já tentaram, né? Porque ouro dá muito dinheiro. Mas agora eu quero fazer uma reflexão com vocês, se vocês já pararam para pensar o porquê que as guerras duram tanto. Porque é muito caro você produzir uma guerra, né? Uma coisa que não produz nenhum benefício econômico. Na verdade, ela só destrói, né? Casas, alimentos, destrói terras, destrói todos os tipos de bens econômicos, destrói vidas humanas. E assim, ninguém gosta de guerra, né? Tipo assim, ninguém vai falar assim, pô, eu quero uma guerra, eu quero que vocês façam uma guerra. Ninguém é muito a favor de guerra. Você não vê as pessoas defendendo isso na rua. Então, assim, como que os governos conseguem? Como que os exércitos conseguem se manter em tanto tempo em guerra? Se você parar pra pensar que é uma atividade tão cara. E aqui, eu trouxe esse dado aqui, esse gráfico, que mostra. Na Segunda Guerra Mundial, custava $170 por soldado. Na Segunda Guerra Mundial, né? $170 era muita coisa, muito mais do que é hoje, por causa da inflação. Na Guerra do Vietnã, $1.100 por soldado. Nas operações atuais, $17.500 para você manter um soldado em operação. Então, assim, é uma coisa muito cara. E aí, você parar pra pensar, como que eles estão mantendo essa guerra por tanto tempo, né? Essas guerras. E aí, eu quero voltar um pouco. Por quê? Antes, quando a gente operava no padrão ouro, as guerras elas acabavam rápido. Ou seja, elas não poderiam durar tanto tempo. Por quê? Os estados, eles eram o único dinheiro que eles tinham eram os impostos que eles conseguiam das pessoas que eles conquistavam, né? Que eram os cidadãos deles. Então, ou a guerra acabava rápido, né? Você conquistava aquele território rápido, ou você entrava em acordo, né? Se rendia ou acabava com a guerra, entrando num acordo com o outro vilarejo, né? Ou a outra cidade. Por quê? Porque você não conseguia aumentar imposto muito, aumentar muito o imposto da população para pegar. Por quê? A população, como ela tinha ouro na mão, ela tinha esse poder na mão de escolher pagar ou não imposto, ela podia falar, pô, esse imposto está começando a ficar muito alto por uma coisa que eu não estou vendo retorno, né? A gente só está perdendo aqui nossos parentes, nossos amigos, a gente está perdendo isso na guerra e eu não estou vendo retorno disso. Eu não vou pagar esse imposto não, eu vou enterrar esse ouro lá em casa, eu vou esconder, ninguém vai saber que esse ouro está lá em casa. Então quando você tinha o ouro físico na mão, era muito mais difícil do governo saber se você estava sonegando imposto ou não. Então, quando eles começavam a aumentar muito o imposto para manter a guerra, eles acabavam que os cidadãos escondiam o ouro, ou se recusavam a pagar, ou se revoltavam contra o governo. Então, as guerras no padrão ouro, elas demoravam pouco tempo, né? Elas eram rápidas. Só que os governos descobriram uma coisa, que eles poderiam guardar o ouro das pessoas, pegar esse ouro físico que as pessoas tinham, e depositar nos bancos e dar para elas esse papel moeda. O papel moeda que a gente usa hoje. Antes ele era conversível em ouro, ou seja, a pessoa dava o ouro físico dela e recebia dólares. E aí você conseguia, por exemplo, trocar esses dólares por ouro. E isso funcionou por um pouco tempo. Por quê?
As pessoas começaram a... Era muito cômodo, né, usar essa moeda de papel, né, simplesmente. Era muito cômodo usar isso. Então, os bancos e os governos começaram a perceber que ninguém ia lá de fato trocar esse papel moeda pelo ouro. E eles falaram, pô, tiveram uma ideia maléfica, né? Por quê? E se eles colocassem mais papel em circulação do que tinha de ouro para resgatar nos bancos? E é aí que a gente começa uma coisa chamada reserva fracionária. Tinha mais moeda em circulação, né? Tinha mais papel moeda em circulação do que de fato ouro para ser resgatado nos bancos. E quando as pessoas percebiam que tinha muito mais papel em circulação do que ouro nos bancos, e aí começava aquela corrida bancária, né? Que todo mundo já ouviu falar, a corrida aos bancos. Quem chegasse primeiro aos bancos conseguia resgatar primeiro o papel moeda, conseguia resgatar primeiro o ouro, no caso. E aí, com essa experiência de criar esse papel moeda novo, né, das reservas fracionárias, os bancos e os governos perceberam que eles poderiam criar a própria moeda, com um lastro em nada. E aí, a gente tem uma coisa chamada efeito Cantillon. O que é o efeito Cantillon? Quando você injeta dinheiro novo na economia, quando um governo injeta dinheiro novo na economia, esse dinheiro, quando ele vai se espalhando pela economia, ele beneficia primeiro as pessoas que ele chega primeiro. Ou seja, quem é mais amigo do rei, quem recebe esse dinheiro primeiro, se beneficia muito mais do que as pessoas que estão na base, que estão mais longe desse dinheiro. Além de do governo ter o poder de criar moeda nova do nada, sem nada para parar ela, ele também tem esse benefício de que, como ele é o primeiro a ter esse dinheiro em mãos, esse dinheiro novo, ele é o mais beneficiado pelo efeito Cantillon, que é esse fato de que as pessoas que ele distribui primeiro o dinheiro são as primeiras a serem beneficiadas pelo dinheiro novo. Por quê? Você recebe o dinheiro novo e você compra antes da inflação chegar nas coisas. Você compra com dinheiro novo um preço antigo. Por quê? Quando esse dinheiro novo terminar de se espalhar pela população, a inflação vai ter agido e aí os preços vão estar subindo, né, para acompanhar essa inflação. E aí o que eu quero dizer com isso? Agora, né, quando os governos começaram a usar essas reservas fracionárias, essa emissão de papel moeda novo com lastro em nada, sem o ouro na jogada, eles perceberam que era uma nova forma de imposto. Por quê? Eles conseguiam pegar dinheiro da população, né, por meio de colocar mais dinheiro na população. Como o governo é o primeiro a se beneficiar disso, eles conseguiam emitir esse novo imposto sobre as pessoas, né? Eles estariam pegando dinheiro, pegando o poder de compra da população. Por isso que depois que acabou o padrão ouro, as guerras começaram a se estender muito mais, né, do que na era do padrão ouro, né? Na era do padrão ouro, as guerras demoravam muito menos, né? Elas eram muito mais rápidas. Agora, na moeda fiduciária, essa moeda que não tem lastro em nada, que você não pode ir lá no banco e trocar ela por ouro, né? Agora que os governos podem emitir, né, os governos e os bancos podem emitir moeda nova a troco de nada, esse imposto novo pode fazer com que eles banquem por mais tempo essa guerra. E aqui a gente tem um gráfico da perda de poder de compra do dólar. Olha que interessante. Ali em 1913, né, foi quando começou o gráfico. Ali até 1914, toda essa queda que você está vendo no gráfico foi da Primeira Guerra Mundial. Que o governo americano teve que imprimir muito dinheiro para bancar essa Primeira Guerra Mundial, retirando o poder de compra dos americanos. Olha o tanto de poder de compra que o dólar perdeu só durante essa guerra. E a gente perdeu, chegou ali perto dos 50 centavos, né? E aí teve a grande crise, né? Teve a deflação. E aí em 1930, o Círculo de Vermelho teve uma ordem executiva que proibia as pessoas de terem ouro físico nas mãos, e elas eram obrigadas a entregar isso para os bancos, e aí elas iam receber dólares em troca, né? E aí lá em 1940 os governos já tinham gastado demais nas guerras, tinha vários governos que estavam em crise, e aí eles decidiram, né, em Bretton Woods, que o dólar seria a moeda mundial, né? Todos os países poderiam entregar ouro para os Estados Unidos, e aí em 1940 é que tem Bretton Woods, né? Bretton Woods, o que aconteceu? Tinha vários países que estavam ferrados de dinheiro, né? Ferrados de crédito, estavam devendo muito por causa que eles queriam se reconstruir. E aí eles conseguiram, né? Falaram ali com os Estados Unidos, e os Estados Unidos aceitou, e todos os países concordaram, que o dólar americano seria a nova moeda global. Ou seja, todas as operações seriam feitas em dólar, e os Estados Unidos iam ajudar, em troca, né, os países a se desenvolverem, a pegar crédito mais barato com os Estados Unidos. E a partir de 1944, que o dólar se tornou a moeda mundial. Até então, ele tinha essa conversibilidade em ouro. Você podia ir lá com seus dólares
e trocar por ouro nos mercados. E aí, quando veio o fim da Era do Ouro, né, uma época triste, que foi no ano de 1971, que foi o fim da Era do Ouro. Por quê? Em 1971, emitiram uma ordem falando que o dólar não era mais conversível em ouro, ou seja, ele não era mais lastreado em nada. Você não podia pegar os seus dólares, ir no banco e trocar por outra coisa. Os dólares eram simplesmente dólares. Eles não tinham mais essa conversibilidade em ouro. E aí você me pergunta, o que aconteceu então de lá pra cá, de 1970 pra cá, quando houve o fim do ouro, que você está falando que o ouro é tão bom assim, Cauê? E foi isso que aconteceu. A nossa produtividade continuou explodindo e a compensação, logo em 1970, bem ali em 1970, aparece no gráfico, a nossa compensação parou de crescer junto com a nossa produtividade. Ou seja, os governos e os bancos, por meio do efeito Cantillon, roubando poder de compra da população. Então a população não é mais tão bem remunerada quanto a produtividade dela. E essa perda do poder de compra, né, a inflação, os governos gostam dela. Para você ver que eu não estou falando asneira aqui. O Banco Central do Brasil, por exemplo, ele tem uma meta de fazer com que o real se desvalorize de 3 a 4,5% por ano, né, de perda de poder de compra da moeda. Por quê? Eles precisam do efeito Cantillon para se manter no jogo. O dólar é a mesma coisa. O dólar, a meta de inflação dele é de até 2% por ano, porque eles gostam de inflação. Não gostam de uma inflação muito alta, disparada, uma hiperinflação, igual teve na Argentina, na Venezuela, mas eles gostam de uma inflação pequena e constante. Bom, mas você diz, pelo menos a gente tem uma previdência pública boa, né? A gente vai se aposentar bem. Na verdade, não vai. Por quê? Olha o tanto de déficit do INSS, da Previdência Pública. Em dados de hoje, a gente está em 313 bilhões de reais que estão um rombo no INSS. Ou seja, o INSS não está conseguindo arrecadar tanto imposto quanto eles estão pagando para as pessoas que estão aposentadas. E como vocês podem ver, a tendência é de que isso continue aumentando, né? De 2029, esse rombo está perto de meio trilhão de reais. Isso que nem está ajustado pela inflação, esse gráfico. E aí, fraudes e desvios, isso não é de um governo de esquerda ou de direita, né? É uma coisa que já acontecia em todos os governos ali, da Dilma, do Temer. No fim do governo Bolsonaro já estava aumentando esses déficits e esses descontos indevidos no INSS. Então não é uma coisa de um governo de esquerda ou de direita. E para acabar esse problema, né, a gente tem a inversão da pirâmide etária. Ou seja, antes, em 2013, a gente tinha muitos jovens para segurar poucos idosos no topo da pirâmide, né? Ou seja, você tinha vários jovens para pagar as aposentadorias daqueles idosos. Agora, em 2040, em 2060, a gente vai ter a inversão disso. Ou seja, a gente vai ter muitos idosos para serem sustentados por poucos jovens na base da pirâmide tentando sustentar aqueles idosos. Então você começa a ver uma quebra desse sistema, né? Ou ele vai ter que ser reformulado, igual está acontecendo no Japão, que teve, né, não estão conseguindo se manter porque tem muitos idosos, a população lá vive muito e eles têm poucos filhos, então tem muitos idosos para serem sustentados por poucos jovens que estão trabalhando. Então, o resumo da ópera aqui é de que antes você podia se dar o luxo de ter apenas um trabalho. Na época do padrão ouro, você podia ter apenas um trabalho, se dedicar a ser apenas um artesão, apenas um empreendedor. Hoje em dia, você não pode se dar o luxo de ter apenas uma profissão. Por quê? Você tem que, primeiro, trabalhar para ganhar o seu dinheiro e, segundo, você tem que trabalhar para manter o poder de compra desse dinheiro. Porque senão, a inflação vai estar constantemente, todo ano, 4,5% em cima do seu poder de compra. 4,5%. Essa é a meta do nosso Banco Central. Não tem como fugir disso. Então o resumo da ópera é de que em época de moeda fiduciária você não pode se dar o luxo de não investir, de não saber o básico de educação financeira. É o seu dever de sobrevivência aprender a preservar o seu poder de compra. E é isso que eu vou te ensinar agora. A primeira regra, né, básica para a gente começar aqui e conseguir construir um patrimônio legal, uma renda passiva bacana, uma renda extra para você, você tem que saber o quanto você ganha e o quanto você gasta, cara. Senão a gente não vai conseguir montar quanto você vai precisar guardar por mês, se você está gastando muito a mais do que você precisa, se você está gastando muito com luxo. Então, primeiro de tudo é saber quanto está entrando na sua conta e quanto está saindo. E para você que está começando, se você já teve problemas, principalmente com crédito, toma cuidado com o cartão de crédito. O cartão de crédito é uma opção mais avançada e eu não recomendaria uma pessoa que está começando essa educação financeira a ter um cartão de crédito. Claro, se é preciso para
para você sobreviver, se você não consegue viver sem o crédito do cartão, aí realmente você tem que dar os seus pulos de cortar gastos e ganhar mais. Mas falando de orçamento pessoal aqui do sonho, do Dream é você saber quanto você ganha, saber quanto você gasta e não ter um cartão de crédito nesse começo. Agora que você sabe quanto você ganha, o quanto você gasta, a gente pode começar a alocar essas partes desses recursos para você ter como se fosse uma dieta perfeita. Por quê? Na dieta você não pode só cortar todas as bobeiras do paciente, senão ele não vai cumprir a dieta que você está falando para ele. Por isso que aqui eu coloco o quê? 20% já para investimentos. Quando cair na sua conta, você já desloca para investimentos. Se você ainda não sabe no que investir, deixa lá na caixinha do Nubank, do Inter, que lá ele já vai estar bem cuidado, 20%. Quando cair na sua conta, você já coloca lá, separa para investimentos. E aí o que você vai fazer? Depois você vai gastar com 50% dos essenciais, que é a sua alimentação, o seu modo de vida, né? De você se deslocar até o trabalho, até a faculdade. E aí os 30% que sobrar vai ser para desejos. Por que eu fiz essa alocação? Porque quando você já gastou os 20% do seu futuro, né? Do seu futuro de investimentos, você vai ter os seus 50% para essenciais. E aí, se você comeu alguma barriguinha, comeu 10% aqui, 10% ali, você vai sofrer lá nos desejos. Nessa parte dos desejos, do luxo, entre aspas, é que você vai ficar devendo. E aí você vai, né, ter esse incentivo de você se policiar mais nos próximos meses. Então, todo mês, essa regra. 20, 30, 50. Ou 20, 50, 30, como você preferir. E aí a gente tem que entender o perfil e o momento de cada investidor. Ou seja, um jovem, né, jovens, e pessoas que estão começando a vida ali dos 18 até os 25, a gente pode ter mais risco na nossa vida. Por quê? Eu ainda estou no estágio da minha faculdade. Ou seja, esse dinheiro que eu estou investindo agora seria meio troco de pinga, porque lá na frente eu vou estar ganhando 5 mil reais. Ou seja, essa fase de agora eu posso me expor a mais risco, porque lá para frente eu consigo me expor de novo. Se eu aprender, se eu errar muito agora, eu consigo repor esse investimento, esse risco que eu tomei. Então, é diferente de uma pessoa idosa, que ela não pode se expor muito a risco. Por quê? O que ela precisa agora é segurança, cara. Ela precisa de ter essa renda passiva, ela precisa ter essa tranquilidade mental para cuidar mais da saúde dela, viver a vida. Pô, já trabalhou a vida inteira, vai querer correr risco agora? Calma lá, né? Vamos colocar menos risco na carteira do idoso e mais uma coisa de renda, uma coisa mais segura, previsível. Então, você vê esses dois extremos. O jovem querendo correr mais risco e podendo correr mais risco, e o idoso querendo menos risco e mais renda. E o empreendedor, né, a pessoa de meia idade ali, o que ela tem? O interessante seria balancear o risco dessa pessoa. Se é um empreendedor brasileiro, é muito interessante a gente ter mais dólares na carteira dele. Por quê? Ele já está muito exposto ao risco Brasil. Quando o Brasil está indo bem, provavelmente o empreendimento dele está indo muito bem também. Então, os investimentos dele deveriam estar em dólar. Por quê? Quando o Brasil começar a ir mal, quando o Brasil começar um período de contração do PIB, por exemplo, ele vai ter esses investimentos em dólar segurando a carteira dele. Por quê? Geralmente, quando o Brasil está indo mal, provavelmente as outras superpotências, né, os Estados Unidos, a Alemanha, vai estar indo melhor. E aí ele vai ter esse dólar, esse investimento contrário ao ciclo da empresa dele. Então aqui a gente tem os investimentos, por exemplo, o de menos risco, uma renda fixa, de fundo de risco médio ali para o empreendedor, um pouco para os idosos também, fundos imobiliários, imóveis, ações de dividendos, um Bitcoin que eu vou falar aqui que é interessante você ter um pouquinho na sua carteira, e o mais risco dos riscos, ações de crescimentos, negócios próprios. E aí uma coisa que eu acho que todo brasileiro deveria saber é a taxa de juros, né, a taxa Selic. Como que ela se relaciona com a sua vida? O que que ela te impacta? Você ficou ouvindo as pessoas falar: "Ah, a Selic subiu 0,25, 50%, 0,5%", e você não sabe o que isso faz na sua vida. Basicamente, o que a taxa Selic faz ela controla o custo do crédito, o custo da renda fixa, o custo para você pegar dinheiro emprestado de alguém. Então, por exemplo, se antes você pegava dinheiro com o seu vizinho, por exemplo, a 10% ao ano, né, pagando 10% de juros, e aí a taxa Selic subiu para 12%, no mínimo do mínimo, o seu vizinho vai te cobrar agora 12% ao ano, não vai mais ser 10%. Ou seja, você percebe, então quer dizer que quanto mais alto tá essa taxa de juros, aí essa taxa Selic, pior é para mim, né, consumidor, porque eu não consigo mais pegar crédito, eu não consigo
eu fico mais desincentivado a consumir as coisas, né? O crédito do cartão fica mais caro. E também você começa a pensar assim, pô, então, e se eu virar a pessoa que empresta dinheiro para os outros? Se a taxa Selic hoje em dia, 2025, está em 15% ao ano, por que eu vou consumir agora? Por que eu vou comprar aquele computador se eu posso colocar num Tesouro Selic, num CDBzão e ganhar 15% ao ano? Imagina, você está lá com 10 mil reais parado e ganhar 1.500 reais no ano só para ficar com seu dinheiro parado. Você não vai querer comprar um computador, né? Ou você vai ficar desincentivado a consumir. Então é isso que a taxa Selic ela faz com as pessoas e com a economia no geral. Quando ela está muito alta, as pessoas ficam desincentivadas a empreender, a consumir, as pessoas ficam mais na delas, colocam o dinheiro delas para investir ali numa renda fixa. Então o dinheiro ele não circula muito, ele fica mais lento. As pessoas falam assim, pô, não vou criar um empreendimento novo agora, vou colocar ali na renda fixa, vou deixar ali parado lá. Então é isso que o Tesouro Selic faz. É isso que a taxa Selic faz com as pessoas. Quando ela está muito alta, as pessoas ficam desincentivadas a investir, a empreender, e quando ela está muito baixa, como ela estava aqui no gráfico que eu coloquei, a 2, 3%, as pessoas estão pegando crédito, estão pegando dinheiro emprestado, tendo que pagar 2% ao ano, 2, 3% ao ano. Ou seja, elas estavam muito, cara, vou gastar, velho. Vou deixar meu dinheiro parado para quê? Para ganhar 3% ao ano? Tá de brincadeira? Vou gastar. Aí as pessoas gastavam, começavam um empreendimento doido na cabeça delas, que às vezes nem ia para frente, mas como o dinheiro está custando só 3% ao ano, qualquer pessoa cria um empreendimento novo com esse dinheiro tão barato. Então, assim, o dinheiro gira mais rápido na economia, quando essa taxa Selic está lá embaixo. E aí, eu vou falar aqui para vocês que cada geração tem a sua oportunidade. A geração dos meus pais teve a oportunidade de comprar imóveis baratos, né? Lembra aquelas histórias de que trocavam 3 bois por uma casa, terrenos no centro de São Paulo custando uma pechincha. Então, assim, eles tiveram essa oportunidade dos imóveis baratos. A gente está tendo uma oportunidade que é a digitalização, as coisas mais simples, as coisas mais acessíveis, a informação mais acessível. E dessas coisas da modernização seriam os fundos imobiliários. Porque hoje em dia você não precisa mais de 200 mil reais, 100, 150 mil reais, para comprar um imóvel próprio para se expor ao ramo imobiliário. Você pode comprar os fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, é como se várias pessoas se juntassem, dessem dinheiro para um administrador, e esse administrador ia lá e comprava as casas, né, e ele ia lá, e esses investidores, né, que investiram nisso, pagam um pequeno dinheirinho para esse administrador, o administrador compra, constrói, coloca pessoas lá, cuida desse aluguel, então você não vai ter despesa de dor de cabeça com inquilino, que todo mundo sabe o trampo que é você mexer com inquilino. Ele pega os aluguéis e distribui para cada cotista de acordo com quanto ele é merecedor, quanto ele investiu naquele fundo imobiliário. Então, com menos de R$ 10, você já consegue se tornar sócio dos melhores shoppings, fundos de logística e galpões logísticos de São Paulo, Campo Grande, Goiás, Minas Gerais, coloca tudo aí na conta. Com menos de R$ 10 você já consegue se tornar, começar a se expor aos fundos imobiliários, ao ramo imobiliário do Brasil, a receber dividendos. Então, assim, com R$ 10 você já começa a ganhar 10 centavos de aluguel por mês. Com R$ 100 você já receberia R$ 1 por mês de dividendos ali de aluguel. Isso eu estou falando em taxas de hoje. Então, assim, isento de imposto de renda, você não vai ter que mexer com documentação, com cartório, com inquilino chato. Você vai ter tudo ali na sua mão, investiu. Se você quiser comprar, em 2 dias você compra, não tem que ficar negociando o preço. Em 2 dias você vende, se você for comprar um fundo imobiliário bom, né, com liquidez legal. Em 2 dias você vende, se livrou daquilo. Ou seja, é uma opção muito mais interessante para nós, pequenos investidores. E aí a gente está acabando o vídeo aqui já, vamos com calma. Aqui eu vou passar alguns conceitos gerais para você sair desse vídeo aqui, ó, com a sua cabeça explodindo, sabendo onde colocar o seu dinheiro, como começar a sua educação financeira. Primeiro, eu vou falar de você ser anticíclico. Ou seja, voltando naquele nosso slide da taxa de juros, agora você está sendo pago 15% para deixar o seu dinheiro parado na renda fixa. Então, o primeiro pensamento que as pessoas têm é, pô, sem risco, vou ganhar 15%, vou deixar lá, na renda fixa. Mas todo mundo está indo para a renda fixa. Isso é o que o governo quer que você faça, né? Que você deixe o seu dinheiro parado para a inflação cair.
enfim, todo mundo está indo para renda fixa. Então, tirando os dinheiros deles de imóveis, ações, fundos imobiliários e colocando nessas renda fixa. Por quê? Porque ela está sendo muito bem remunerada e as ações estão sofrendo. Como eu disse para vocês, o empreendedor ele sofre quando a taxa de juros está lá em cima. Então, as empresas da bolsa também estão sofrendo, pelo menos na cotação. O lucro continua crescendo. Ou seja, a gente está vendo uma simetria se formando. Enquanto o que é ser anticíclico? Enquanto as pessoas estão indo para a renda fixa lá ganhar o 15% dela, tem muitas ações interessantes na bolsa de valores descontadas, com lucro ainda crescente e a cotação caindo, ou seja, uma oportunidade. Isso é ser anticíclico. Está todo mundo indo para a renda fixa, uma renda fixa que, se ela não investir com cuidado, já já ela vai começar a cair, que ela cai junto com a taxa Selic, você vai estar lá indo investir em fundos imobiliários, em imóveis, em ações, que quando essa taxa começar a cair, você vai ser bem recompensado pelo risco que você está tomando. Segundo aqui a gente tem a antifragilidade. A antifragilidade você pode entender como coisas que se beneficiam do caos. Então, você não vai investir naquela empresa que ela está sendo cotada ao perfeccionismo. Uma VEG da vida, que o valuation da VEG hoje em dia, ela tá como se ela fosse a próxima NASA da vida, o próximo Elon Musk. Ela tá... Ou seja, as pessoas estão investindo nela, esperando muito lucro, e se der qualquer coisinha errada no orçamento, ali nos lucros dela, se ela crescer lucro e não vier tão otimista quanto as pessoas estavam esperando, a cotação já cai. Ou seja, as pessoas estão esperando muito, muito otimismo da VEG, por exemplo. Então, assim, nesse mundo aleatório que a gente tem, nesse terreno Brasil, você vai investir em uma ação que está todo mundo otimista, que se acontecer qualquer coisinha errada, ela já vai cair 15, 10% na cotação? Não seria interessante de fazer, né? Isso é você ser antifrágil. Você apostar junto com a aleatoriedade da vida. E aqui nessa antifragilidade a gente começa a entrar também um pouco no Bitcoin. Por quê? A antifragilidade é coisas que se beneficiam do caos. Quando você bate naquilo, ela fica mais resistente. E isso é uma propriedade que acontece com o Bitcoin. Por quê? O Bitcoin ele é uma moeda para ser antifiduciária, né? Anti-governos e anti-bancos. Então, acontece que quando os governos começam a querer bloquear o Bitcoin, a China tentou fazer isso, de os chineses não poderem comprar Bitcoin, de ser crime, você viu um aumento exponencial, assim, quase, de chineses querendo comprar Bitcoin. Por quê? Os chineses falaram assim, pô, o governo tá proibindo a gente de comprar isso. Por que será? Aí eles começaram a estudar. Pô, Bitcoin aqui, não sei o que, descentralizado, eu vou ter mais liberdade, não sei o que, o governo não vai mais ter tanto poder sobre mim. Comprava Bitcoin. Então, assim, aquela ação que era para prejudicar o Bitcoin do governo chinês começou a ajudar o Bitcoin, na verdade. Isso é ser antifrágil. Quando uma pessoa tenta te atacar, você sai melhor daquela situação. E, por último, investimentos convexos, que é o que eu vou falar agora do Bitcoin. O que é o Bitcoin, né? O Trump está investindo agora 2,5 bilhões em Bitcoin. A Rússia está usando o Bitcoin para concluir transações. Por quê? Quando ela invadiu a Ucrânia, ela foi excluída do sistema de pagamentos mundial. É como se ela não conseguisse fazer mais Pix para a China, ou para a Índia, ou para o Brasil. Então ela foi excluída do sistema de pagamentos. E aí, como ela não podia mais usar dólares ali para comprar e vender com os outros, que ela foi excluída do sistema, ela começou a usar Bitcoin. Porque o Bitcoin ninguém consegue parar ele nessas transações. Então, tem essa notícia aqui de que as empresas russas estão usando o Bitcoin para concluir essas transações, para comprar, fazer negociações com outros países, como a China, a Índia. Então, assim, uma coisa que vem para mudar esse sistema de fiduciário, que pelo menos promete, que muitas pessoas acreditam nisso, e você não vai se expor nem um pouquinho a isso. Tipo, você vai deixar esse bonde passar, você não vai se expor nem um pouquinho por medo ou por preguiça de aprender sobre, ou por preconceito de achar que é uma coisa besta de internet, assim. Então, eu fiz um experimento. E se a gente, lá em 2015, a gente pegar 100 reais de investimento, colocasse 98 reais na renda fixa, aqui, essa imagem da esquerda, 98 reais em renda fixa e 2 reais em Bitcoin. O que será que teria acontecido, né? Óbvio, eu já sabia que hoje em dia você teria, 10 anos depois, aqueles 100 reais de investimento teriam se tornado 1.845 reais. Teria multiplicado por 18 vezes aqui. Isso porque você só colocou 2 reais em Bitcoin. O Bitcoin agora,
que era antes 2% da sua carteira, se tornou 87% da sua carteira. A renda fixa, que era R$ 98, cresceu, mas não cresceu tanto quanto o Bitcoin na carteira. Olha aqui para vocês darem uma olhada. Ó. A variação. O Bitcoin, que era R$ 2 da carteira, agora é R$ 1.600 da sua carteira. Então, aqueles R$ 98 que eram da sua renda fixa se tornaram 238. Aí você fala assim, Cauê, mas você foi leviano porque você sabia que o Bitcoin ia crescer. Então, é um experimento meio besta esse que você fez. Sim, mas e se acontecesse o contrário? E se o Bitcoin fosse a zero lá em 2016, né? Um pouco depois de eu fazer o investimento? Eu teria colocado os R$ 2, os R$ 2 virou zero. Mas com essa Selic que a gente tem hoje de 15%, você concorda que esses R$ 98, todo mês ele vai estar gerando 98 centavos? 98 centavos? Ou seja, em 2 meses, 98 centavos, 98 centavos, eu já teria pego de volta aquele dinheiro do Bitcoin. Então, se o Bitcoin tivesse ido a zero, você já teria, em 2 meses, o seu resultado de volta. Você só teria perdido 2 meses de rendimento da sua renda fixa. Olha que interessante. Com 2% você teve um resultado astronômico, e se não tivesse acontecido isso, se tivesse ido a zero, você não teria perdido quase nada. Você teria perdido R$ 2. Então por isso que eu coloquei aqui investimentos convexos. É isso que pode acontecer. Um investimento que você colocou 2%, que ele pode ir a zero e não vai impactar quase nada na sua vida, ou esses 2% pode se tornar aqui os 87% da sua carteira. Então, se você ainda não estuda Bitcoin, não quer se aprofundar muito, 2% não vai fazer nada na sua carteira, não vai te fazer mal, e se der certo essa tese, se você estivesse errado de não ter ido atrás de estudado, você teria ganhado do mesmo jeito. Não teria ganhado tanto, talvez, quanto você tivesse colocado mais, mas você estaria feliz com o seu dinheirinho. Então é isso. Falei pra vocês aqui, passei por fundos imobiliários, pelo dinheiro, pelo ouro, pelo sal, passei por tudo. E se você quiser aprender mais, a gente tem esse livro aqui, O Mais Importante para o Investidor. Vou deixar um link aqui na descrição. Tem o livro Psicologia Financeira. Vou deixar na descrição também o link para vocês conseguirem com um precinho mais bacana. Por quê? Esses 2 livros eles são muito interessantes para qualquer pessoa que estiver começando a investir. Se você investe só em Bitcoin, se você investe só, se você só é empreendedor, ele é bom para qualquer pessoa. Porque ele vai passar os insights, né? Qual o pensamento, qual o nível de pensamento que você tem que ter para se desenvolver bem no seu ramo, independente de qual ele seja. E se você quiser saber mais também, tem o meu canal aqui, eu tenho outros vídeos mais especializados, mais focados em Bitcoin, em renda fixa. E eu vou deixar esse daqui, que ficou muito bacana, que eu falo de como você conseguir uma renda extra de R$ 1.500, quanto você teria que investir. Então, clica lá nesse vídeo, como você conseguir R$ 1.500 de renda extra. Quanto você precisaria para chegar lá nesses R$ 1.500 de renda extra? Clica nesse vídeo e eu te vejo lá. Valeu!